Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o cineasta Max Alvim. Olá Max, como vai? Salve, José Eduardo. Prazer imenso estar aqui com você e com os teus ouvintes, usuários da internet, com toda a população que eu sei que tem, toda a audiência, linda audiência que vocês têm aí. Vamos lá, vamos falar de cinema. Max Alvim iniciou sua carreira como cinegrafista e atuou na área por mais de 30 anos, em variados programas de TV. Primeiro Movimento, Metrópolis, transmissões do Festival de Inverno de Campos de Jordão, entre outros. Em 1992, estreia na direção com o especial de fim de ano da TV Bandeirantes, com Rolando Boldrin. Já são mais de 600 shows musicais e cerca de 300 documentários sobre músicos e bandas nacionais. Obrigado, viu Max, por acertar um tempinho na agenda para conversar com a gente. Você lançou nesse mês de maio o documentário O Povo Pode, que entrelaça uma caravana do ex-presidente Lula pelo Nordeste com um depoimento de residentes, pessoas da região que tiveram a vida de alguma maneira transformada pelos anos do PT na presidência da República. A tua ideia inicial era produzir uma reportagem sobre a caravana. Onde é que mudou a chavinha e você decidiu, que esse registro vale ser um longa-metragem? Então, o filme nasceu em 2017 na caravana do ex-presidente Lula pelo Nordeste. Vocês se lembram que a caravana foi a primeira, a caravana do Nordeste foi a primeira das caravanas, né? A chamada caravana Lula pelo Brasil, que circulou boa parte do país, nasceu ou começou aqui pelo Nordeste. O nosso raciocínio original era fazer um road movie, né? Um filme feito na estrada, que acompanhasse a caravana, mas que não tivesse o olhar especificamente para o presidente Lula. Na época a gente dizia, o ex-presidente é um estadista de uma estatura tão grande que não há necessidade de mais um documentário contando os bastidores da vida do presidente Lula. Porque hoje nesse país era para o Brasil todo se unir. Cada cidade que tem nesse país sair um ônibus para ir ocupar Brasília. Então, na época a gente falou, e se a gente fizesse diferente? Se a gente fizesse um filme que olhasse o Brasil através do olhar do Lula? O que o Lula vê que gera política pública, social, né, política pública vocacionada para as populações mais vulneráveis? Então a gente começou o filme desse jeito, rodando ele, acompanhando a caravana, mas sempre observando a população que estava ali, buscando personagens, né, buscando trabalhadores e trabalhadores que pudessem nos contar como eram as suas vidas antes dos governos do presidente Lula e Dilma e como é que aquilo estava se desenvolvendo, especialmente porque estávamos já em 2017 e já tínhamos vivenciado o golpe de 2016. Então nasce assim. Só que quando a gente termina as filmagens, foram 36 dias iniciais de filmagem, 20 com o presidente e mais 16 em que a gente voltou pelo mesmo percurso do presidente, mergulhando na vida desses personagens. Quando a gente conclui essa etapa da filmagem e volta para São Paulo, para quem não conhece um pouco de cinema, vale dizer, você filma muitas horas e passa por um processo que a gente chama de decupagem, né? Um processo para assistir o material, para daí sair o roteiro da montagem final do filme. Isso leva meses. Nós voltamos para São Paulo em outubro e, na ocasião, logo, como todos lembram, em janeiro, vem a decisão do TRF4 condenando o ex-presidente à prisão, e a gente fala, opa, aqui aconteceu uma coisa, não dá mais para a gente seguir com o documentário como a gente tinha a ideia original. Era preciso acompanhar os rumos do país. E assim nós seguimos filmando, sempre na expectativa de que o documentário se resolvesse, e na verdade o país se resolvesse rapidamente para a gente ter uma conclusão. O presidente Lula foi preso e nós seguimos filmando, né? E aquilo não acabava. Na sequência vieram as eleições, aquelas eleições trágicas de 2018, como vocês se lembram, com fake news, com todo o discurso de ódio que o Bolsonaro trouxe para a eleição, né, com todos, né, as puxadas de tapete, né, que nós brasileiros levamos naquela eleição de vários setores. Então, aquilo tudo nós fomos filmando aquilo e acompanhando. E seguimos nesse percurso. Eu estive em Curitiba, filmei o presidente lá na Polícia Federal, depois a saída do presidente, e assim seguimos até 2021,
a data de corte, mais ou menos, que é o momento em que a gente realmente falou, bom, agora temos, digamos, um recorte histórico importante e que se resolve, foi por volta de junho, julho de 2021, quando sai o resultado do Supremo Tribunal Federal definindo que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento e desmontando toda a peça, toda a farsa jurídica que se fez contra o ex-presidente. Então, acabou que o longa hoje, o Povo Pode, né, que está até aqui na minha camiseta, o longa se tornou um documento histórico do que aconteceu com o Brasil de 2016 para cá. E ele faz isso, ele conta isso através das vozes de trabalhadoras e trabalhadores. Aqueles mesmos que eu estive lá atrás, em 2017, em contato, eu segui filmando, eu segui voltando aqui para o Nordeste, hoje eu estou em Recife especificamente, né? Mas eu segui voltando aqui para o Nordeste, encontrando esses personagens e com eles dialogando o que estava acontecendo no Brasil. Hoje o Povo Pode isso, é um grande retrato, uma grande análise do que aconteceu com o país por essa ótica, né? A ótica do trabalhador e da trabalhadora. Sim, a gente vai voltar a falar mais sobre o filme, sobre essas minúcias, mas queria falar sobre a exibição do filme. A ideia é que ele fique fora das salas de cinema, né? E seja itinerante, em apresentações gratuitas. Como é que vai ser isso, Max? A distribuição do nosso filme segue um pouco a própria lógica que constituiu o conteúdo do filme, né? Essa afirmação da potência do povo. Nesse sentido, a gente tomou a decisão de fazer uma distribuição heterodoxa, que vamos exibir esse filme sempre em praça pública, em espaços públicos, de forma gratuita e, de preferência, para as populações mais vulneráveis, que nunca têm acesso ao cinema. Obviamente, eu não sou contra outros cineastas que exibem os seus filmes em salas de cinema. As salas de cinema são espaços espetaculares para o audiovisual. No entanto, eu sou a favor de uma cultura genuinamente gratuita, genuinamente democrática. E, na nossa percepção, o filme era uma oportunidade de fazer isso. Então, nós lançamos o filme no dia 4 de maio, em São Paulo, dentro de um espaço popular, que é o galpão do MST, né, aí em São Paulo, e, na sequência, saímos em caravana, digamos, inspirados pelo ex-presidente Lula, saímos em caravana com o filme. Então, no dia 7 de maio, exibimos ele aqui na comunidade de Brasília Teimosa, em Recife, onde eu estou hoje, uma exibição linda em praça pública, algumas centenas de moradores da comunidade Brasília Teimosa, e hoje mesmo eu estou seguindo para São Luís, onde a gente vai fazer a exibição no maior quilombo urbano do Brasil, que existe lá em São Luís. E assim seguiremos, capital por capital, exibindo o filme. E o mais importante, em cada capital que a gente exibe, eu tenho brincado que eu carrego um saco de pendrives, né, e entrego para as lideranças dos movimentos populares, dos sindicatos, as mais diversas lideranças que existem, né, dependendo do local, às vezes é um quilombola, às vezes é um indígena, tanto faz, mas eu entrego para eles o pendrive com o filme para que eles possam ampliar essa distribuição de forma gratuita e generosa com suas comunidades, né? E a gente ia aos pouquinhos fazendo uma viralização do filme, mas não a partir das redes sociais inicialmente, mas a partir de exibições realmente presenciais, porque também é critério para a gente a ideia de produção de encontro, a ideia de produção de coletividade, a ideia de produção de comum, de comunidade. E o cinema tem essa potência, né? Quando a gente exibe isso para uma comunidade, a gente dá oportunidade para ela de, aproveitando o filme, produzir debate, produzir reflexão e produzir isso que eu estou chamando de encontro, né? Fazer com que ela se fortaleça através da exibição do filme. Mais do que o filme, para mim, é muito mais importante do que qualquer obra cinematográfica, é a ideia de cidadania, é a ideia de construção de comum, de comunidade. E também é isso, acho que está no espírito do cinema essa ideia do cinema itinerante, dessa maneira popular e comunitária, isso também está na ideia do audiovisual, né? Voltando um pouquinho para a história que permeia o filme, há um antes e um depois dos governos Lula para o povo do Nordeste, principalmente, né? Para o Brasil como um todo, mas
principalmente para o povo do Nordeste. Como é que foi acompanhar de perto a caravana do ex-presidente por essas cidades e ouvir a história desses personagens que retratam um país que viveu um período de grandes mudanças? Eu tenho dito que a experiência de fazer o Povo Pode transformou a minha vida. E eu tenho a sensação de que isso está no filme. Talvez minha grande expectativa é que o filme transforme vidas como transformou a minha, né? Por muitos motivos, desde a experiência, como você disse, de acompanhar na filmagem a caravana, né, que em si foi uma experiência incrível, porque o Lula eu sempre brincava na época que o Lula tem um imã, né, onde ele passa, não só as pessoas vão até ele, como todas as câmeras voltam para ele. Eu ficava o tempo todo puxando a orelha do meu diretor de fotografia, dizendo para ele, não é ele que eu quero que você veja, porque toda hora quando você vê, você já está no Lula, você já vira a câmera para o Lula. Porque ele tem essa coisa magnética. E ele tem uma coisa muito bonita que talvez tenha nos ensinado a filmar de outro modo, que o Lula é aquele cara que ele está numa multidão, ele tem uma capacidade de sempre ver no meio da multidão a pessoa mais frágil, a pessoa que mais está precisando de um abraço. E é nela que ele vai. Isso é uma sensibilidade aguçada nele. É impressionante. Eu fiquei 20 dias com esse cara, né? 50 e poucas cidades nós rodamos, e o tempo todo era assim. O tempo todo o Lula estava lá observando o mais frágil. Então, a gente tentou também, de certo modo, nos contaminar dessa lógica de observar o mais frágil. E ao observar o mais frágil, tentar construir com ele um diálogo para entender que perspectiva essa fragilidade tem em relação à nossa democracia. Então, essa foi para citar uma, né, das inúmeras experiências que eu tive nessa caravana. E, acima de tudo, eu acho que quando você se dispõe a entrar num filme sem ter nada para provar, você se dispõe a entrar num filme exclusivamente para ter uma escuta do que está acontecendo, né? Você não está saindo de casa com um objetivo de construir um institucional sobre nada. Você está saindo de casa com o objetivo de compreender o que está acontecendo no país. O retorno que se tem dessa experiência é muito gratificante. É muito gratificante. Porque você encontra percepções, leituras, né, facetas do Brasil que você no teu dia a dia, na tua comunidade, na tua bolha, você jamais encontraria, né? Então isso é uma lição de vida, né? Da gente sair das bolhas, da gente encontrar outras perspectivas, aprender com elas, né? E acima de tudo respeitar a diferença, né? Tudo que a gente não vê neste governo fascista, com perdão, né, da digressão aqui. Sim, eu tive a oportunidade, inclusive, de cobrir uma caravana do ex-presidente Lula em 2017 também na região sudeste, não cheguei aí para o nordeste. E como você falou, havia muita euforia e um sentimento de agradecimento por onde ele passava, né? Mas também, e acho que na caravana do Nordeste, pelo que eu sei de registros, isso não aconteceu tanto, tinha Sudeste e Sul, tinha um pequeno clima de tensão que acompanhava o percurso, né, na caravana pelo sul do país. Inclusive o ônibus chegou a ser baleado, enfim, uma situação assustadora, enfim. Você acha que esse clima beligerante ele está reverberando na nossa sociedade agora? Ele pode chegar nessa eleição? A ideia é que o ex-presidente volte a caminhar pelo país, né? Enfim, como é que você vê essa situação? Eu acho que sim. Eu dizia já naquela época que talvez o maior dano do Bolsonaro não era o Bolsonaro, era o bolsonarismo, né? Porque a ideia que ele preconiza é uma ideia fundada no ódio, fundada na desigualdade, fundada na ideia de que eu preciso aniquilar aquilo que é diferente de mim. E isso a gente já identificava lá naquela época, em 2017, né? Aqui, como você disse, aqui no Nordeste, durante a caravana, isso foi muito, quase invisível, né? Porque aqui há uma hegemonia, né, do Lula e do carinho do povo pelo Lula,
porque, como você também disse, há um agradecimento, né, um sentimento de gratidão muito forte do povo nordestino em relação ao que o Lula fez por eles ao longo dos seus governos e depois dos seus governos também, através da presidenta Dilma. Eu acho que nós vamos viver 2022 essa experiência, né, de uma sociedade cindida, quebrada. Nós vamos viver isso de forma muito intensa. A minha leitura é que a eleição vai ser muito dura e vai ser muito selvagem, muito selvagem. Então, sem dúvida, eu me preocupo, inclusive com a segurança do ex-presidente Lula, nessas andanças, etc. Mas eu acho que, acima de tudo, o Lula, ele tem uma capacidade como estadista de sempre afirmar a democracia, de não ter medo da luta, né? E isso é uma lição para a gente. Eu, quando visitei, né, quando fui entrevistá-lo lá na Polícia Federal em Curitiba, quando a gente saiu de dentro da Polícia Federal, ali o acampamento, né, que tinha em frente, Lula Livre, as pessoas perguntavam, e aí, como está o presidente? E eu dizia, o presidente está ótimo, é impressionante, ele está ótimo, quem está mal somos nós. A gente que está aqui, todo mundo entristecido, todo mundo cabisbaixo, ele está lá dentro, ele está lutando como um louco, ele segue lutando lá dentro. Então, o presidente, ele tem essa capacidade de não baixar a cabeça, ele está claro para ele que a única alternativa para o povo brasileiro é a luta, é seguir lutando, né? E isso não é por acaso, é porque o presidente vem da origem que vem, porque é o que eu ouvi aqui no Nordeste, fazendo as entrevistas de todos os trabalhadores e trabalhadoras que eu entrevistei, né? Pela perspectiva de um trabalhador e de uma trabalhadora, não tem espaço para aquela depressão que nos paralisa, né? Lógico que nós podemos ficar tristes, todos nós podemos ficar tristes, mas não aquela tristeza que nos paralisa, porque para quem está na luta desde nasceu, não há outra alternativa a não ser a luta, né? E isso é uma lição que eu carrego nesse período, tanto do meu convívio com o ex-presidente, como o meu convívio com esses personagens lindos que compõem o documentário. Inclusive, uma dessas personagens, a Vani, que mora numa região de Pernambuco, se não me engano, né? Ela conta ali junto com os pais sobre a questão das cisternas, enfim, de como o avanço das políticas públicas fizeram diferença na vida deles. E ela revive uma frase do Paulo Freire, né? A esperançar, né? Ela coloca num contexto de uma frase para usar essa palavra, esperançar, do Paulo Freire. Você acredita que o momento ele é propício para a gente voltar a levar bons sentimentos para o país, em um momento de tanto desalento, seja com a política, seja com o rumo que nós, enquanto sociedade, tomamos? Eu acho que sem dúvida, até porque a gente tem de cara a possibilidade, desta vez, de ter o ex-presidente Lula como pré-candidato à presidência. Só isso já nos dá um alento, né, de que a gente está de novo no jogo, né, no jogo democrático, de lutar por dias melhores. A Vânia, ela faz uso da palavra esperançar no contexto ela diz, é preciso esperançar, né? E eu tenho dito o seguinte, existe um filósofo que eu reputo muita importância, ele é embora do século XVI, ele repercute hoje de uma maneira muito intensa nas nossas mentes, que é o Spinoza. Ele diz que a esperança é uma paixão triste, porque a esperança é a ideia de que no amanhã você vai ter aquilo que você não tem no hoje. Só que a Vani, muito brilhantemente, ela busca um verbo, né, do Paulo Freire, do nosso grande educador Paulo Freire, que é a ideia de esperançar. Esperançar é diferente de ter esperança. Esperançar é produzir no presente aquilo que se espera para o futuro, né? Portanto, esperançar é carregar a vida da luta para conseguir aquilo que a gente merece, aquilo que a gente precisa. É um país justo e mais igualitário. Então, eu hoje vejo com muito esperançar a perspectiva que temos nessa eleição, da gente poder, através dessa eleição e através da nossa luta, da luta popular, investir
numa ideia de país mais justo, né? Eu não acredito em céu, sabe, o José Eduardo? Esse negócio de que nós vamos ter um dia que vai ser um mundo perfeito, eu não acredito nisso, não. Mas eu acredito na possibilidade da gente ter um mundo mais justo, menos desigual, menos violento. A gente pode ter algo melhor, a gente pode transformar esse país em algo melhor. Então, é por isso que eu luto, e eu acho que é por isso que a gente tem que lutar. Acho que está aí a base da luta do trabalhador e da trabalhadora brasileira. E não só temos tudo para isso, como já vivemos algo parecido, né? Então sabemos o caminho, sabemos por onde ir. O documentário, apesar de não ser o gênero mais popular do país, ele sempre esteve presente na história cinematográfica do Brasil, né? O Silvio Tendler lotava salas de cinema com suas cinematografias, enfim, tem a história do JK, entre outras tantas. Hoje o gênero já tem um pouco mais de glamour, né? Tem prêmios dedicados, está em grandes premiações também, junto com longas de ficção e curtas também, mas ainda há muita resistência para a realização, né? Como é que foi o processo de colocar esse filme para rodar? Eu não sei se eu concordo contigo, né, que o documentário é um gênero de baixa repercussão ou reputação. Há uns anos atrás, eu fazia uma consultoria para a montagem de uma televisão e nós fizemos uma pesquisa no Brasil para saber qual era o gênero que o brasileiro mais gostava quando o tema era educação e cultura. E o gênero que disparadamente ganhou em primeiro lugar foi documentário. Eu acho que o brasileiro não só tem tradição em assistir documentários, como também tem tradição em fazer documentários. Nós temos excelentes documentaristas, jovens documentaristas, inclusive, que produzem material de muito boa qualidade. Eu entendo o que você quer dizer, que realmente é um gênero que, a depender, inclusive, do formato do documentário, ele pode causar um certo estranhamento da audiência. Mas eu leio que... Eu sou documentarista há muitos anos, né? Enfim, dirigi algumas centenas de documentários, vivi a minha vida profissional inteira fazendo documentários, sempre tendo condições para isso, né? Esse documentário, especialmente, foi um trabalho muito complexo, porque a gente fez questão de fazer ele de maneira... a partir de um financiamento que também seguisse o raciocínio do público. De que maneira? Em primeiro lugar, através de um financiamento coletivo, que a gente fez em parceria com o DCM, e, em segundo lugar, através de emendas parlamentares, né, que são recursos legítimos que a gente tinha ao alcance e que nós tivemos a felicidade de conseguir para subsidiar os custos do documentário. E, por ser emendas parlamentares, a gente reforçou mais ainda o caráter gratuito, né, e universal da sua distribuição, né, porque, a rigor, um produto audiovisual financiado pelo setor público merece ser distribuído gratuitamente para todo mundo. Então, nós estamos seguindo isso de forma rigorosa. Enfim, eu sou apaixonado por documentário, até difícil de falar disso, porque é uma cachaça para mim. Eu passei muitos anos da minha vida, mais de 30 anos como documentarista, e acho que, essencialmente, é isso. Ele permite você fazer um mergulho na realidade, na minha opinião, nunca representativa de toda a realidade, é sempre um recorte, na minha opinião, nunca isenta, né? Nós somos pessoas e, como pessoas, a gente tem opiniões, é natural que a gente tenha opiniões, que a gente tenha leituras de mundo, mas, acima de tudo, são mergulhos que permitem à população e a todos nós, né, cidadãos, visualizar, enxergar o país por outras faces, né, por outras facetas. Então, na minha opinião, isso enriquece muito a experiência, né, de leitura do país. Documentário é tudo de bom. Com certeza, não, sou fã também, e acho que a ideia era que, como gênero, talvez ele não seja tão popular, né, não esteja tão nas bilheterias quanto os filmes de ficção, mas ele sem dúvida, de maneira alguma, ele não é popular, ele é de fato feito
para o povo, né? Ele está na TV, enfim, ele está em outro tipo de exibição, enfim, eu adoro também documentário. Chegando no final do nosso papo, queria terminar com uma pergunta para você. O povo pode? O povo pode muitas coisas, essa que é a grande dificuldade, né? Porque eu tenho dito, o povo pode eleger Hitler, o povo pode eleger Mussolini, o povo pode eleger um governo fascista ou neofascista como esse do Bolsonaro, o povo pode apoiar a criminalidade não fazendo nada, o povo pode sair na rua e ver gente passando fome e não fazer nada. Mas esse mesmo povo também pode tantas outras coisas, né? Ele pode buscar saídas progressistas, ele pode buscar saídas transformadoras da realidade social, ele pode eleger Lula, ele pode eleger governos pelo mundo afora, governos transformadores, ele pode eleger Mandela, ele pode eleger Gandhi. Percebe? O povo pode tantas coisas. Então eu acho que o filme ele vai trazendo, né, ele está trazendo para a população um pouco dessa reflexão, né? De olha como isso é complexo. A gente pode, mas a gente pode quando? A gente pode como? A gente pode o quê? Esse tipo de pergunta, por isso, inclusive, ele tem um ponto de interrogação, esse tipo de pergunta, ele vai, como eu disse, se completar nesse encontro do filme com sua audiência. Cada um de nós vai sair do filme um pouco refletindo. Sim, eu posso, mas posso para que lado? Para mim, a grande questão, talvez, desse século é, dentro das nossas possibilidades, das nossas potências, que mundo a gente quer inventar? Essa é a nossa questão. Que mundo a gente quer inventar? A gente quer inventar um mundo do ódio? A gente quer inventar um mundo da arminha? A gente quer inventar um mundo da desgraça completa, das pessoas passando fome? E o mundo do individualismo, onde se eu estou bem, dane-se o mundo? Ou a gente quer inventar um mundo melhor? Volto a dizer, um mundo mais justo, um mundo onde as pessoas tenham condição de verdade de ter as mesmas oportunidades para seguir em frente. Então, eu acho que, acima de tudo, a pergunta, não sei se ela merece uma resposta exata, mas ela merece uma reflexão. Eu espero que ela produza em cada um de nós essa reflexão. Pode, mas pode muitas coisas, e o que eu posso contribuir para que o povo possa melhorar o mundo, né? Essa que eu acho que talvez seja a reflexão que cada um saia do cinema ou da sala de exibição ou da praça pública quando assistir o filme. Muito obrigado, viu, por essa conversa, Max. Boa sorte aí no trajeto que esse filme vai percorrer pelo Brasil. Muito obrigado a vocês, foi uma delícia estar aqui. Mais uma vez eu reforço aqui o convite, nós vamos seguir com o filme em caravana pelo país. Acompanhe a gente nas redes sociais e vai encontrando os locais para poder assistir gratuitamente. O Povo Pode. Vai ser um prazer dialogar com vocês pessoalmente e enfim, tentar ver se o filme faz em vocês o que fez por mim, que é me transformar, na minha opinião, num cara melhor. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a vocês, é do Brasil de Fato. Que bacana. Sucesso aí, Max. E a você que nos acompanha, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.